Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa terceira aula com conteúdo, né? Mas já tivemos 4, certo? Seria a quinta, mas a primeira aula eu só ensinei vocês a acessar o Avalon, mostrei como fazer para me enviar atividade e tudo mais. Só que eu estou tendo problemas para ver as atividades que vocês me enviam e algumas pessoas estão tendo dificuldade para enviar as atividades, na verdade. Tá? Então, não sei o que está rolando, não sei o que está acontecendo, mas em breve vai ser resolvido, certo? E aí a gente volta a receber as atividades. Olha aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre funções básicas, tá? Vou falar algumas funções básicas para vocês. Mas é importante que a gente sempre relembre nessas primeiras aulas, relembrando os critérios para se montar uma fórmula. Essa deve ser sempre iniciada pelo caráter de igual, tá? Para que o software entenda que é um cálculo e não um texto qualquer, beleza? Assim, as funções possuem um conjunto de operadores e suas respectivas regras de prioridade. Bom, e as células permitem referenciar a outras células, ou seja, usar o nome da célula ao invés de valores, para que você não precise corrigir fórmulas quando os valores forem alterados. Essa parte aqui talvez eu não tenha explicado para vocês. Mas, por exemplo, vou abrir aqui uma planilha para mostrar para vocês. Se eu quiser pegar, sei lá, nessa aqui eu tenho 45 e nessa aqui eu tenho 12. Um cálculo normal que eu poderia fazer é um igual aqui, ó, 45 mais 12. Ele vai identificar e vai calcular. Por quê? Porque eu peguei o valor nessa célula e o valor nessa célula. Mas eu posso fazer diferente. Vou colocar igual, onde eu referencio uma célula mais a outra célula. Beleza? Dessa forma, quando eu alterar o valor aqui, ao invés de 45, eu quiser 52, essa aqui, da qual eu fiz referência, ela atualiza o valor. Mas essa aqui, da qual eu peguei o valor dentro da célula, ela não atualiza. Tá? Então, tem essas questões também. Então, aqui que vocês vão chegar melhor. Beleza? Então, isso que seria referenciar. Estou chamando uma célula pelo nome para corrigir esse problema. Então, vamos lá. O uso dos dois pontos, tá, em planilha eletrônica equivale ao intervalo de um número ao outro. Por exemplo, aqui no momento, eu estou selecionando da célula A2, 2 pontos, até a célula E7. Então, quando eu tenho 2 pontos, ele me indica que esse é o intervalo selecionado. Ok? É o intervalo que eu estou utilizando. Diferente do uso de ponto e vírgula. O uso de ponto e vírgula trata-se de uma pausa. Ele diz ali para a planilha que deve ser calculado os números e somente eles contidos nas respectivas células citadas. Por exemplo, eu posso pegar aqui os valores dessa célula, colocar assim, igual. Posso pegar os valores deste intervalo, tá? Então, aqui eu tenho 2 pontos identificando um intervalo, mas eu posso colocar ponto e vírgula para identificar um outro intervalo separadamente. Beleza? Olha lá, ponto e vírgula, eu quero esse outro intervalo também, mas eu não quero isso aqui do meio. Ponto e vírgula, eu quero esse intervalo aqui. Beleza, ele vai pegar e vai realizar o cálculo. Nesse caso, deu erro, professor. Por quê? Porque eu não tenho número nenhum aqui. Tá? E, na verdade, eu não inseri nenhuma função, mas eu poderia usar assim, ó, soma, abre parênteses, que ele vai realizar a soma. Tá? Por que 12 ficou na minha cabeça? Não sei. Enfim. Beleza? Entenderam? A diferença do uso de 2 pontos e ponto e vírgula. Então, isso aí faz diferença. Ponto e vírgula também a gente vai usar muito quando a gente precisar adicionar argumentos às nossas funções. Isso vocês vão ver mais à frente. Não se preocupem, que a gente vai devagarzinho vendo isso. Então, planilhas Google realiza várias operações matemáticas.
por meio de fórmulas, tá? As fórmulas são equações que realizam cálculos matemáticos na planilha. Os dados a serem usados nas contas podem ser fornecidos pelo usuário ou referências de outras células, sendo que toda fórmula deve começar pelo sinal de igualdade, tá? Então, vamos lá. Essa fórmula que eu mostrei para vocês ali, inclusive, é a soma. Então, eu tenho aqui diversos valores. A forma que eu ensinei para vocês a primeira vez era a forma mais difícil, em que eu pedi para vocês virem aqui, selecionam um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E por aí vai até vocês terminarem a seleção de vocês. Não foi assim que eu ensinei para vocês? Só que tem um jeito muito mais simples. Eu venho aqui e escrevo soma, abro parênteses, seleciono esse intervalo de células e dou Enter. Ele vai lá e soma tudo automaticamente. Tá? Professor, e se tiver texto aqui? Ele simplesmente ignora o texto. Tá? Mas nesse caso aqui, se eu colocar o mais e eu tiver texto aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele acredita que esse aqui é um valor a ser calculado. Só que ele não consegue calcular esse valor. E se ele não consegue calcular esse valor, ele simplesmente dá erro. Beleza? Isso usando do modo antigo, que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? Se tiver número, ele consegue calcular. Até aqui tranquilo, né, gente? Suave. Inclusive, ó, as duas formas, há outras formas de realizar esse cálculo aqui, ó. Soma, o uso do ponto e vírgula vai me permitir fazer isso. Eu posso somar essas aqui, ponto e vírgula, somar essas aqui também. Eu dou Enter, eu vou somar os critérios selecionados, nesse caso. Beleza. Depois, eu tenho aqui a estrutura de uma função. Tá? Na verdade, a gente tem várias estruturas de função, mas para que vocês entendam, eu tenho sempre o sinal de igualdade indicando que eu vou usar uma função. Aqui eu tenho o nome da função. Os parênteses são obrigatórios nesse caso, tá? Se eu for pegar de uma célula a outra, eu vou informar a primeira célula, vou selecionar, né? E aí os dois pontos indicam que é dessa célula até essa célula, da primeira célula selecionada até a segunda célula selecionada. Significa que esse intervalo entre A1 e B5 estão todos selecionados, tá? Para realizar esse cálculo, beleza? Tá. Vamos lá. Vamos aprender a calcular a média aqui, tá? Nós temos, algumas pessoas, na verdade, têm mais dificuldades para calcular a média, tá? E vocês vão ver o tanto que é simples fazer isso aqui. Então, na planilha, a gente vai ter aqui alguns valores. Sei lá, interprete isso aqui como matérias. Não, vou colocar aqui aluno. Vou colocar assim. Deixa eu ver se ele vai fazer. Não fez o que eu queria. Terceiro bimestre. Quarto bimestre. Tá cedo, né? É, porque eu perdi o ônibus. E a média? Senta aí, entra aí. Toda. Última aula? Então não era aula. Vocês viram, não teve aula e eu avisei. Antes, bem antes, eu avisei todo mundo. É.
E o epinefrino. Beleza. Aqui nós temos, sei lá, as notas desses camaradas, que a gente coloca aleatório mesmo, tá? Uma coisa, tudo aluno exemplar. E aí, para a gente calcular esses valores aqui, existem 3 formas. Ó, ele já identificou em inglês ali. Mas vou fazer o seguinte, mostrar a primeira forma sem a função para vocês, onde eu posso calcular essa, mais essa, mais essa, mais essa aqui. E no final, fechar o resultado desse cálculo, eu vou dividir por 4, tá? Que ele encontra a média, professor, mas por que você coloca para dividir por 4? Porque é a quantidade de critérios que eu tenho para o cálculo, tá? Então, aqui ele divide por 4. Nesse caso, vocês têm que lembrar daquele detalhe. Se eu alterar aqui um desses valores, como ele está selecionando a célula, está fazendo menção à célula, ele vai atualizar automaticamente, tá? Mas se eu pegasse os valores, ele não atualizaria. Outra forma que a gente pode fazer, tem aqui outra forma, usando a função soma, tá? Função soma me permite selecionar essas células e o resultado da soma dessas células eu vou dividir por 4. Só que eu não coloquei a divisão aqui. Beleza. Resultado, dividir por 4. Só que prestem atenção em um detalhe. Aqui, nesse caso, se eu não tiver um desses valores, ele continua dividindo por 4, sendo que o certo é esse valor ser preenchido ao menos, tá? Professor, se for com 0, com nada, não vai mudar muita coisa. Realmente, não vai mudar muita coisa. Aí sim, não foi para você. Mas é o seguinte, o valor ele tem que existir, tá? Esse aí tá bonito. Aí sim. Aí, aqui, você precisa do valor, tá? Professor, mas mesmo se for 0, sim, tem que ter o valor. Só que nós temos algo que vai funcionar melhor ainda. Eu tenho a função média, onde eu consigo selecionar essas células, ele tira a média para mim automaticamente, sem precisar adicionar mais nada à função, tá? Então, a média dá para tirar assim, dessas 3 formas como eu mostrei para vocês. Se tiver mais algum critério aqui, é só adicionar um valor no final do cálculo. Então, se fossem 5 critérios, você adiciona mais um critério. Beleza. Depois da função média, aqui para vocês entenderem mais uma vez a sintaxe da função, eu tenho outras funções. O objetivo dessas funções é retornar os segundos, minuto e hora de algum horário específico, mas principalmente do teu sistema operacional. Ou seja, ele vai pegar a hora do teu computador e vai apresentar aqui para você. Então, eu posso, por exemplo, vou pegar aqui, usar a função hoje. É hoje? Deixa eu ver se é a função hoje. Não, é a função agora. No caso é now. Beleza. Vou fazer assim. Por que eu estou usando essa função? Para vocês compreenderem um detalhe. Aqui eu posso tirar dessa função que horas ela está me apresentando aqui. Então, eu posso usar a função hora, seleciono essa célula e fecho. Ela está dizendo que nessa célula está me mostrando 16 horas, tá? Que é a hora atual. Se eu quiser os minutos, eu vou em minuto, seleciono essa célula e dou Enter. Tá? E reparem que os segundos, no momento ele está em 15 segundos. Mas quando eu digitar segundo, der Enter, selecionar isso aqui, fechar e der um OK, ele vai atualizar. Porque essa minha função agora, ela sempre retorna a data, a hora, o minuto e o segundo atual. Então, um ponto que eu adicionar aqui,
ele vai atualizar ali. Beleza? Sempre, toda vez ele vai atualizar ali. Inclusive, nessa função, ou com essa função aqui, quando ele substituir aqui, ele substitui aqui automaticamente. Tá? Ao apagar também vai funcionar da mesma forma. Beleza, professor, mas para que a gente vai usar essas funções? Segundo, minuto e hora, vocês vão ver. Professor, como formata a data? Você pode ir lá em números. Aqui, por exemplo, se você pegar a função hoje, você pode ir aqui em número, tem data, hora, duração, enfim. São formatos, né, do dispositivo. Ah, mas o de vocês talvez esteja mostrando o contrário, está mostrando o mês, depois o dia e por último o ano, né? Pode ser porque está em português de Portugal, aí está pegando a configuração da Europa. Tá? Então, você vai vir aqui, ó, arquivo, configurações, e o idioma aqui, ó, você vai colocar em português do Brasil. Beleza? Vê se é isso aí, vê se não está em português europeu. Então, vamos lá. Para a galera do smartphone, algumas funções só vão funcionar em inglês ainda. Tá? Na verdade, a maioria. Então, acontece que eu tenho uma planilha ali, que eu vou disponibilizar para vocês também, que ela mostra todas as funções em inglês e em português. Então, vai facilitar a vida de vocês também, quando vocês precisarem usar o inglês e tudo mais. Mas aqui no computador, no Planilhas Google, qualquer um vai funcionar, tanto o sum quanto o soma. Por que o seu não funcionou, professor? Porque eu não defini nenhum valor, tá? Não pedi para ele somar nada. Olha lá, ele já até muda automático para português. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Hoje, as funções eram bem simples mesmo, que eu queria mostrar para vocês. Mas o nosso caso prático, ele vai exigir um pouco mais da gente. Certo? Nosso caso prático, eu vou fazer um cálculo de consumo de energia elétrica. Como assim, professor? A ideia aqui é calcular o quanto vocês gastam de energia, assim, eu chegar próximo ao valor que vocês pagam de energia na casa de vocês. Certo? Se eu acertar no final da aula, bem, meus parabéns, né? Não ganho nada com isso, né? Mas se eu errar, eu quero que vocês me digam. Que aí eu vou procurar corrigir. Então, o cálculo de energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em kWh, tá? Saber calcular o consumo de energia é de grande importância para um uso consciente da energia elétrica. Além disso, esse é um assunto bastante popular nas provas do Enem, tá? Consumo de energia elétrica. Então, o mais difícil, gente, mais demorado, vai ser montar toda essa planilha aqui, certo? Que a gente vai montando devagarzinho. Criar uma nova aqui. E se surgir dúvidas, gente, por favor, me avisem que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Que eu vou usar de A a G. Cálculo de consumo de energia elétrica. Tá, até então, eu nem configurei isso aqui. Deixa eu ver. Tá 18. Vou colocar centralizado. Beleza. Eu vou colocar quantidade de aparelhos domésticos, potência. Esse quant ali, gente, é de quantidade, tá? Aparelhos domésticos.
Potência em watts. Potência convertida em quilowatts. Vou fazer o seguinte, nessa linha aqui, vou ficar centralizado no meio e assim. Depois eu vou ter aqui número estimado de dias de uso no mês. Vou colocar só número estimado. Vocês vão entender. Tempo médio de utilização por dia. Sim. Vou colocar aqui, ó. Não. Tá. Depois eu tenho o tempo médio não, mentira, de utilização por dia já foi. Consumo médio mensal. Tá. Aqui é o seguinte, vocês vão pegar os aparelhos eletrônicos que vocês têm em casa e adicionar na lista aqui. Professor, quantos? Todos? E pacientes. Tá? Todos. Então, eu vou colocar aqui, ó, geladeira. Vou colocar computador. Vou colocar a TV que vai agilizar. Deixa eu ver o que mais. Forno elétrico, ferro elétrico. Vou pegar só mais um para fazer de exemplo para vocês. Só o chuveiro. Professor, como que eu vou descobrir a potência em watts do meu dispositivo? Então, todo dispositivo que vocês tiverem, ele tem no mínimo uma descrição, tá? Professor, mas eu tirei essa descrição, eu joguei fora e tudo mais. Vê o modelo do aparelho e pesquisa na internet. Vocês vão encontrar tudo lá. Então, geladeira lá em casa tem uma, computador tem 3, TV tem 2 e chuveiro elétrico tem 3. 3. Tá. Eu vou tomar como base isso aqui mesmo. Geladeira 300 watts, chuveiro elétrico 3.500, se bem que o meu é mais hoje, é quase 5.000, se não me engano, é 4.800 mil. Mas, enfim, vou colocar 300, 3.500 como média. TV, é 100, 100 e pouco a TV, né? 90. E, oxe, eu coloquei errado no computador. O computador vai... O meu vai mais, que é uma fonte real. Acho que o meu vai 350. Vou colocar 350. E chuveiro elétrico 3.500. Beleza. Aqui a gente precisa converter essa potência. Esse kilowatts significa que é uma milha dessa unidade de medida, que é o watts. A milha de uma unidade de medida seria quilowatts, 1.000 watts, certo? Como que eu vou fazer isso aqui, professor? Como é que eu vou transformar isso aqui em 1.000? Eu deixei todas as funções aqui para vocês, tá? Então, eu vou pegar o igual, certo? Para realizar um cálculo. Vou pegar a potência em watts e dividir por 1.000, beleza? Então, igual potência em watts dividida por 1.000. Certo? Lá em manutenção, vocês aprenderam como funcionam as unidades de medida elétrica e tudo mais. Vocês não passaram por manutenção ainda?
Tá, então eu vou explicar para vocês o porquê desse K. O K, ele sempre representa uma milha, tá? Por exemplo, se você tem 1.000 gramas de carne, você tem... Oi? Não, se você tem 1.000 gramas de carne, você tem quanto de carne? 1.000 gramas. Mas a gente costuma falar como? 1 quilo? É isso mesmo. Eu ouvi bem. Então, ó, quando você corre 1.000 metros, você correu 1 km, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Se você tem, deixa eu ver uma outra referência. 1.000 metros tem 1.000 gramas. Tá, se você tem 200.000 seguidores, a galera coloca como? Para facilitar. Você coloca lá que você tem 200k, certo? Isso porque pertence à milha, tá? Se eu quero transformar isso aqui em milha, eu vou dividir por 1.000 e aí eu consigo encontrar a potência em 1 milha de watts. Beleza? Então, 300 watts entrega 0,3 quilowatts. Certo? E por aí vai. Essa é a unidade que a gente vai precisar, por isso que a gente precisa fazer essa conversão. Tá? Hoje, o que conta na nossa energia para ser pago posteriormente é a unidade de medida, na verdade, é o quanto o aparelho utiliza no quilowatts-hora. Tá? Por isso que eu preciso converter esse valor. E aqui, no número estimado de dias de uso do mês, vocês vão pensar no seguinte. A geladeira. Eu desligo a geladeira alguma vez no mês? Óbvio que não. Então, eu uso ela todos os 31 dias do mês, tá? Então, ó, 31 dias. O computador. Eu uso meu computador todo dia? Não. Não uso todo dia. Vou colocar aqui que eu uso, sei lá, 25 dias do mês. Mas ele só vai consumir energia se eu ligar. Ah. Então, a TV. A TV lá de casa não se usa todo dia. As TVs, né? Não se usa todo dia. Vou colocar 28 dias. Usa mais que o computador. E o chuveiro elétrico, sim, se usa todo dia. Tá? Então, usa 31 dias no mês. Tempo médio por dia. A geladeira fica 24 horas. Só que em 24 horas, prestem atenção, em 24 horas, o relógio zera. Tá? Então, a gente não vai colocar 24 horas. Vou colocar 23 horas e 59 minutos. Tá? Computador, quantas horas por dia eu costumo utilizar um computador? O meu irmão, cara, se você for lá em casa agora, ele está usando. Mas ele estuda. Então, não é 24 horas do dia. Vai aí umas 10 horas do dia. Até mais se brincar, que meu irmão falta comer computador. Enfim, a TV. Cara, a TV fica ligada umas 6 horas no dia. Por aí. Chuveiro elétrico, cada um vai ser usado aí no máximo 1h30 no dia, tá, gente? No dia, ou seja, cada banho aí, uns 10 minutos, somos... Credo. Tá, beleza, vamos lá. Aqui é que entra a dificuldade. Porque até então, o único cálculo que a gente fez com função foi esse aqui, certo? O que entra agora é esse cálculo aqui, tá? O que faz esse cálculo, professor? Então, eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de aparelhos vezes a potência convertida em quilowatts vezes o número estimado de dias de uso no mês vezes o resultado desses valores aqui. Por quê? A nossa hora, ela tem 60 minutos. E o nosso minuto, ele tem 60 segundos. Para isso, eu preciso transformar tudo em segundos, tá? Logo, eu vou colocar aqui a hora e
o minuto dividido por 60, tá? E aí, nesse caso, eu consigo encontrar o consumo médio de cada dispositivo. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar aqui igual quantidade de aparelho vezes a potência convertida em quilowatts vezes número estimado de dias de uso no mês vezes aqui eu vou precisar abrir parênteses e vocês vão entender que eu vou precisar abrir dois parênteses. Por quê, professor? Porque aqui eu vou primeiro adicionar uma função hora, que ela já aceita um parênteses. E depois eu vou ter que inserir outra função aqui dentro. Se eu só colocar essas funções aqui dentro, ela pode dar conflito e aí ele não vai aceitar. Por isso que eu abro um parênteses entre dois parênteses, na verdade. Aqui eu coloco a primeira função, que é a função hora. E a função hora, ela vai me retornar da onde essa hora. É do tempo médio por dia aqui, ó. Tá? Fecha aqui. Esse valor, então, primeira coisa que vai realizar, ó, lembra da ordem de precedentes. Primeira coisa que ela vai realizar é essa função aqui, a função hora, tá? Então, ele vai descobrir o valor da hora. Descobriu, eu quero que ele some, faça a soma com o valor do minuto, tá? E nesse caso aqui, ó, vou usar dois parênteses também. Certo? E a função minuto vai pegar o minuto de onde? Dessa célula aqui também. Então, feito isso, eu posso pegar o resultado disso aqui e dividir por 60. Tá? E aí eu tenho que fechar os parênteses que eu abri. 1, 2, 3, 4. Se eu colocar mais um, ele já dá erro. Certo? Logo, o consumo da geladeira seria esse aqui. Professor, você pode pegar e puxar isso aqui aí para baixo tranquilamente? Posso. A única coisa que eu vou fazer é mudar isso aqui para hora. Tá? Que eu tinha colocado 10. Vamos 10 para hora, não. Deixa normal. Esse aqui não era 10, era 6, né? Beleza. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque agora, na hora que eu puxar aqui, ele vai fazer certinho tudo que eu preciso, tá? Vou apagar isso aqui também, porque isso aqui me dá agonia. Oi? Isso aqui? Não, ali, ó. Isso aqui? É a quantidade de aparelhos que eu tenho em casa. Isso aqui é a quantidade. Tá? Beleza, então. O que eu vou fazer com tudo isso aqui? Agora que eu já sei o consumo médio mensal de cada aparelho, isso aqui em quilowatts-hora, tá? Pra vocês saberem aí. Eu tenho que descobrir o total em quilowatts-hora que vai consumir lá na minha residência. Então, eu vou só mesclar isso aqui e vou digitar total de consumo mês. Tá? Isso aqui para ficar lá. Vou pegar aqui com o custo do quilowatts-hora. Quilowatts-hora. E esse aqui vai ser total. É total apagado, né? Valor final do consumo residencial. Eu vou colocar total. Tá, eu vou selecionar isso aqui só para colocar à direita. Beleza.
Então, aqui em total de consumo do mês, é simples. Eu vou usar a função soma, tá? E vou selecionar essas células, certo? Professor, como que eu descubro o custo do quilowatt-hora? Na conta de luz de vocês, vai estar lá o custo do quilowatt-hora, certo? Ou vocês podem pesquisar na internet aí pela região de vocês. Mas aqui, Brasília, a última vez que eu vi, estava 0,030, tá? Então, você vai colocar 0,030. Oi? O custo do quilowatt-hora. Certo? 0,030. Beleza. E como é que eu descubro o total a pagar, professor? É só multiplicar o valor total do consumo de energia pelo custo do quilowatt-hora. Então, eu vou colocar aqui igual esse vezes esse. Então, só esses dispositivos na minha casa gastam R$30,12 de energia. Só esses. Professor, você colocou todos? É óbvio que não. Falta todas as lâmpadas da minha casa. Falta ainda ferro de passar roupa. Falta um bocado de coisa. Máquina de lavar. Muita coisa mesmo. Falta muito detalhe. Então, lá em casa eu não uso secador de cabelo, mas tem quem usa. Então, secador de cabelo também conta. Airfryer, principalmente, micro-ondas, forno elétrico, enfim, tem uma série de coisas aqui que eu não coloquei, tá? Só para vocês entenderem como é que é para fazer. Sim, vocês vão fazer isso, só que com todos os componentes da casa de vocês. Olha que lindo. Tá? Beleza? Alguma dúvida, gente, de como é para ser feito? E do que é para ser feito? Vocês têm dúvida? Certeza que eu não vou conseguir fazer, mas Pode ser no mínimo 10 itens, tá, Yasmin? Coloca 10 itens aí. Tá? todos aí. É para entregar a atividade. Como faz? Então, como eu falei para vocês, está sendo corrigido um defeito que tem lá no Avalon para vocês enviarem. Mas enquanto isso, vocês vão guardando as atividades aí, que assim que possível, para vocês enviarem, eu vou lá e disponibilizo a atividade, tá? Então, rapaziada, vamos lá. Vou fazer a chamada aqui de vocês. Mas, principalmente, antes de mais nada, né? Lembrem-se da senha da chamada, né? Além dessa chamada que eu vou fazer aqui, tem essa senha agora para vocês, tá? Atividade 01 foi o quê? Então, atividade 1 foi só explicando como enviar a atividade. Mas tem muita gente que não consegue enviar ainda assim. E como vou entrar no negócio lá? Calma, Emily, que eu vou falar com você agora também, no final da aula. Tá? Assim que eu terminar a chamada, eu falo com você, fechou? Vamos lá, gente. Bianca Cabral Machado. Eu tô vendo aí, começa com a Bianca, né? Cássia Stephanie Vieira da Silva. Cláudio Ian Pereira de Oliveira. Emily Pereira da Silva. Fernanda de Araújo da Silva Gonçalves. Gabriel Gomes Paes Landim. Guilherme Pablo Maciel Soares. Jimmy Eduardo Santos de Oliveira. Cara, você tá com algumas faltas, né? A gente precisa repor algumas aulas, viu? Ou eu tô errado, tô equivocado?
João Vitor Rocha da Mota. João Vitor Rocha da Mota. Beleza. Karine Yasmin Pereira de Souza. Caio Marçal Siqueira. Kellen Lohane. Maria Alice Amaro dos Santos. Vitor Rodrigues Ferreira. Vitória de Paula Cardoso. Yasmin Cabral Machado. Aqui na sala eu tenho Aisha, certo? E Maria Luísa, né? Professor, eu estou com falta na aula 1, terá reposição? A aula passada você disse que iria disponibilizar a aula gravada. Então, eu vou disponibilizar o link para vocês da playlist, certo? Das primeiras aulas somente. E é isso. Professor, ainda não conseguiram me colocar na turma do Ávalo. Eu vou colocar você, Maria Alice. Maria Alice. Tá, vou falar ali com o coordenador mais uma vez. Vai dar certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Deixa eu até ver se eu consigo fazer isso. Anotaram já o código da chamada, né? Só finalizar essa aula gravada aqui e eu já resolvo os problemas. Tchau, obrigado.